nenhum atleta se torna atleta de ponta e tem resultados excepcionais treinando domingo à noite só uma vez. Se um atleta não tem os resultados que tem só vindo domingo à noite treinar, um crente também não vai ter os resultados que Deus espera que ele tenha só vindo domingo à noite ou se disciplinando. É claro que não é na igreja necessariamente que você vai ter os resultados, mas é um local de treino, é um local que você recebe instruções. Porque muita gente, o único momento que ela abre a Bíblia para orar é quando o pastor fala assim: abra a sua Bíblia comigo e nós vamos ler o texto da ministração. Se o único momento que você treina para correr os 100 metros é uma vez por semana no domingo à noite, você vai ficar em último colocado. E quem sabe vai ser até humilhado. Então nós não queremos crentes humilhados, nós não queremos crentes que fiquem para trás, nós estamos levantando e treinando os crentes vencedores. Tem algum crente vencedor aqui nessa noite? É tão forte que até estourou o botão aqui, ó, do meu terno, meu amor. Meu Deus, tá forte aqui, hein? Os quilinhos a mais. Então nós estamos falando, como é que a gente se torna esse crente vencedor? Disciplinas espirituais. O Michael Phelps, maior nadador, maior medalhista olímpico, quando ele veio na Olimpíada do Rio de Janeiro, foi o que mais ganhou prêmios. Ele ficou 3 anos sem faltar um dia de treino. Todos os 365 dias do ano ele estava caindo na piscina. No aniversário dele ele treinava. Dia das Mães, treinava. Natal, treinava. Páscoa, treinava. Todo dia ele treinava. E aí quem faz no secreto o que ninguém faz, recebe no pódio o que ninguém recebe. Então é sobre isso que eu quero falar para você. Quais são as disciplinas espirituais que nos dão, que quando a gente aplica no secreto, nos dão resultados públicos? Tem várias e a gente está instruindo e provocando a igreja a fazer isso. Rapidamente eu quero passar sobre alguns desafios que nós estamos fazendo de maneira coletiva. Primeiro, superar limites na leitura bíblica. Se você quer ser vencedor, você tem que ler a Bíblia. E está aqui uma sugestão: a cada semana que você entra nessas Olimpíadas, se discipline a fazer isso aqui, ó. Na primeira semana você vai ler 2 capítulos por dia, terceira e por aí vai, como está no telão. Pastor, eu já leio 2 capítulos por dia. Então adicione isso ao que você já faz. Vai além do que você já faz hoje para você superar limites na leitura bíblica. Segundo, superar limites na comunhão. Então se você só vem domingo, vem mais uma vez na semana. Pastor, eu venho terça e domingo, vem mais uma vez na semana. Então adicione uma participação a mais. Tente superar e vencer esse limite da comunhão. Superando o limite na generosidade. Entregue o maior dízimo e oferta que você já entregou na sua vida. Quebre esse recorde, ok? Isso também se aplica a desapego de casacos no frio e também a doação de alimentos. E superando o limite de oração. Se você não tem a prática de orar, faça isso aqui, comece com isso aqui que você vai ver. Depois de um mês, você vai subindo, vai ganhando musculatura, vai ganhando resistência. Você vai chegar num lugar que você nunca esteve antes. Pastor, eu já oro. Adicione então esse desafio ao que você já faz, tá bom? Nós preparamos uma série de materiais que está no aplicativo lá. Nós temos um e-book, nós temos leitura bíblica, nós temos playlist musical. Tudo que você precisa saber para ser um crente de ponta, um crente medalhista, um crente medalha de ouro, de primeira, você vai encontrar. E quando nós aplicamos esses hábitos e disciplinas espirituais, nós chegaremos lá. Hoje, com a igreja aqui na terça, eu quero me aprofundar em um que eu já tenho ministrado no domingo, que para mim está aqui, é um desses que a gente colocou: oração. Oração, para mim, é a principal, ou uma das principais disciplinas espirituais que todo crente precisa ter. Aqui no domingo, eu venho falando e ensinando, explicando um pouco o valor, a necessidade e os propósitos da oração. Por exemplo, a oração é um convite. Toda vez que você ora, você está convidando o sobrenatural para invadir o natural. Você está dando espaço para Deus agir aqui na terra. Nós não oramos para informar Deus, porque Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Então quando você ora, você não ora para informar, você ora para envolver. Quando você ora, você fala: Senhor, toma a frente da minha batalha, porque tu já sabe o que eu estou enfrentando, mas eu quero te convidar. Então, existem coisas que Deus determinou que Ele só vai agir se você convidar. Porque se Deus já sabe de tudo, por que eu tenho que convidar? Porque Deus assim fez. Existem coisas que Deus só vai intervir depois de você convidar. É o que a Bíblia vai falar lá em Tiago: vocês não recebem porque vocês não pedem. Então tem muita gente que não vê a atuação de Deus porque não pede para Deus atuar na sua vida. Então, a oração é um convite. Segundo, a oração é uma carteirada. Jesus fala assim:
tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, o poder da oração não está em quem faz a oração, mas em quem recebe a oração. É por isso que o próprio Jesus vai falar também de outras pessoas que falam: Senhor, Senhor, nos últimos dias dirão, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos prodígios e milagres. Ele falou: afaste-se de mim, nunca vos conheci. Quando existe a repreensão não é no que foi feito, é em quem fez. Ele falou assim, ele não está falando que não profetizaram, que não expulsaram demônios, no nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Quando nós usamos o nome de Jesus na nossa oração, nós estamos dando uma carteirada no mundo espiritual. Lembra de carteirada? É quando você usa o nome de terceiros, a credibilidade e a autoridade de terceiros, para você ter acesso onde você não teria. É quando alguém chega e fala: você sabe de quem eu sou filho? Você sabe qual é o meu sobrenome? Você sabe de quem eu sou amigo? No mundo espiritual é assim. Você chega diante de uma situação e você fala: você sabe quem é o meu Senhor e o meu Salvador? Você sabe quem morreu por mim na cruz do Calvário? Foi aquilo que Pedro e João fizeram na Porta Formosa. Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu dou. Eu não tenho nada dentro da minha carteira. Você está pedindo dinheiro, mas na minha carteira ela está vazia, mas eu tenho carteira. Então pega essa carteirada, em nome de Jesus, levanta e anda. Há poder no nome de Jesus. Então a gente não recebe porque não pede. Então a oração é um convite. Mas Tiago vai falar: e quando pedem, pedem mal. Aí Jesus vai resolver: quando vocês forem pedir, use o meu nome. Tudo que pedirem em meu nome, eu farei. Então diga assim: a oração é um convite. A oração é uma carteirada. E eu quero falar sobre a oração acelera os resultados. Quer correr mais rápido? Quer andar mais rápido? Quer receber mais rápido? Quer romper limites? Oração. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 14, a partir do versículo 23. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco dos discípulos já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem. Repete assim: coragem. Sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. Vem, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de amor e de moderação. Jesus fala: coragem, não tenham medo, porque Deus não nos dá espírito de medo. O espírito que está dentro de você é um espírito de coragem. E se você concorda com isso, diga bem alto: eu amo a Bíblia. Deixa eu só fazer uma rápida pesquisa aqui. Tem alguém que neste momento, atualmente, está vivendo um grande desafio? Levanta a mão. Não é pequeno, um grande desafio. Algo difícil de vencer. Levanta a mão. Eu quero dar uma palavra para você. Se você não está passando por desafio, essa palavra não é para você. E no final você vem orar pela minha vida, que eu preciso um pouco dessa tua fé e dessa blindagem que Deus te deu. Mas, quando eu vejo na Bíblia e na convivência do dia a dia com as pessoas, eu percebo uma característica em comum entre pessoas que enfrentam grandes desafios e superam esses grandes desafios. Quando nós vamos enfrentar grandes desafios, quando a gente lidar com algo muito extraordinário, a gente tem a tendência de pensar assim: se eu tivesse dinheiro, eu vencia. Se eu tivesse
network de pessoas, eu enfrentaria. Se eu tivesse mais estabilidade, eu assumiria o risco. Se eu tivesse casado, se eu tivesse terminado o colégio, se eu tivesse um sobrenome, se eu tivesse indicação, se eu tivesse um padrinho, se eu tivesse isso, aquilo, eu enfrentaria esta situação. Só que vamos falar a verdade? Quando eu leio esse texto, e não só aqui, quando eu vejo Deus falando com Josué, quando eu vejo Deus falando com Gideão, quando eu vejo Deus preparando, conversando com pessoas que terão um grande desafio, Deus nunca cita dinheiro, Deus nunca cita sobrenome, Deus nunca cita network de pessoas, Deus nunca cita situação favorável. Deus tem uma palavra e uma ordem. Ele fala assim: tenha coragem, não tenha medo. Você quer enfrentar os grandes desafios que você está vivendo no dia de hoje? Você não precisa você não precisa de dinheiro, você precisa de coragem. Você não precisa de sobrenome, você precisa de coragem. Você não precisa de network de pessoas, você precisa de coragem. Porque dinheiro não te faz andar sobre as águas. O network não te faz andar sobre as águas. O que foi necessário para Pedro andar sobre as águas? Uma palavra de Deus e coragem. Então, às vezes, o que nós mais precisamos na igreja, e para viver aquilo que Deus tem para a gente, é de coragem. Primeiro, a gente vai ter que entender o seguinte, naquilo que nós lemos aqui no texto. Toda vez que Jesus faz um milagre, na verdade, ele está apontando para algo maior. No Evangelho, segundo João escreve, ele vai chamar milagre de sinal, porque um sinal sempre é menor do que aquilo que ele está apontando. Se você passa aqui no anel viário, vai ter uma placa ali, prefeitura, câmara. Logo depois da gente ter um representante, vai ter sede da Assembleia de Deus ali, em nome de Jesus, na placa. Aí você vai olhar aqui, sede da Assembleia de Deus. Aí vai ter para a direita, aquilo é um sinal, mas o sinal aponta sempre para algo muito maior do que ele. Se você vê uma placa que sinaliza onde está a prefeitura, que tem vários aqui, a minha pergunta é: o que é maior? A placa que sinaliza ou a prefeitura? Porque o objeto a qual o sinal aponta sempre é maior. O sinal da rua que aponta para a prefeitura é menor do que o prédio da prefeitura, porque o sinal sempre vai ser menor. Porque o milagre sempre vai ser menor do que aquilo que ele está apontando. Existe benefício do milagre? É óbvio. Quando eu recebo um milagre, o milagre em si já traz uma melhoria. O milagre já me traz algum avanço. O milagre já me traz algum descanso. Porém, até o milagre é um sinal para algo muito maior. É triste, hoje em dia, a gente ver pessoas que se acomodam e comemoram e se satisfazem apenas com o milagre, sem entender que o milagre está apontando para algo ainda maior. Ah, não, eu estou pregando isso aqui já para alguém. Tem muitas pessoas que abraçam, recebem e comemoram o milagre, mas perdem o sinal. E se a gente faz isso, a gente está se furtando de abraçar e de comemorar algo muito mais extraordinário do que apenas um milagre. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós sempre teremos que aplicar os milagres a algo maior na nossa vida. Tem muita gente que quando lê aqui Jesus andando sobre as águas, uau, eu estou inspirado, uau, eu estou impressionado. Então pessoas que só olham para o milagre e não entendem que milagre é sinal, quando vê Jesus andando sobre as águas, se inspiram e se impressionam. Mas quem está olhando para o sinal que está apontando, ao invés de ficar impressionado, fica curado. Pastor, que ligação tem? Uma pessoa está impressionada com o milagre e outra ser curada. Não pelo milagre, mas para aquilo que o milagre está apontando. Porque se você parar para perceber, e eu quero aplicar isso para você entender o que é um milagre e um sinal, e o que de fato ele está apontando. Se eu leio a Bíblia aqui e dou glória a Deus, fico, uau, como eu gostaria de andar sobre as águas, eu parei no milagre e não entendi o sinal para onde ele está apontando. E ele sempre aponta para algo muito maior. Se eu estou lendo aqui, Jesus anda sobre as águas, e o contexto é, os discípulos estão gritando com medo de morrer.
pedindo pela sua vida. E Jesus vem andando por cima das águas. Glória a Deus, aleluia. Estou impressionado porque Jesus tem a capacidade de andar sobre as águas. Mas se você estiver numa maca no hospital, você não vai ver apenas a impressionante provisão e poder de Jesus andar sobre as águas, mas você vai falar assim: bem, se ele anda por cima daquilo que vai matar os discípulos, eu estou com câncer, ele tem poder para andar por cima do meu diagnóstico contrário, ele tem poder para andar por cima da doença que eu estou vivendo, ele tem poder para me curar, porque se eu estou temendo a minha morte por aquilo que eu estou vivendo, Jesus anda por cima daquilo que eu acho que vai me matar. Ou seja, Jesus está andando por cima das águas, é um grande milagre, mas isso aponta para ele pode andar por cima daquilo que você acha que vai te tragar e acabar com a sua vida. Toda vez que eu leio os milagres de Jesus, eu vou ter que entender para onde ele está apontando. Ele sempre aponta para algo maior. Quando Jesus anda sobre as águas, coloque isso no seu coração. Toda vez que alguém cantar, toda vez que alguém pregar, Jesus anda sobre as águas, lembre-se, eu vou receber a minha cura, porque Jesus anda por cima daquilo que eu acho que vai me matar. Tudo que Jesus faz aponta para algo maior. Ou seja, o milagre é pequeno comparado àquilo que Deus realmente quer fazer na tua vida. Antes de andar sobre as águas, Jesus multiplica pão e peixe e dá para uma multidão. Milagre ou não? Maravilha. Uma multidão comeu por causa de um milagre. Mas eu vou mostrar para você por que milagre é pequeno. Eles comeram. 7 horas depois, eles estavam vivendo o mesmo problema. O milagre da multiplicação resolveu um problema temporário, não um problema definitivo. Então, melhor do que receber a provisão e ficar feliz é andar de mãos dadas com o provedor. A gente tem que começar a entender para onde é que isso aqui está apontando. Porque eu não quero... Quem vive de milagre em milagre quer viver de migalha em migalha. Deus não quer ficar dando pão para você todo dia. Deus quer andar de mãos dadas contigo e falar: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu sou o teu provedor e nada te faltará. Maior do que receber a provisão de alimento é andar de mãos dadas com o meu provedor. Porque se eu quero só esse milagre, eu vou ficar com fome de novo. Se eu quero só pão, eu vou ficar com fome de novo. Mas a palavra de Deus vai me falar: eu não deixarei um justo mendigar o pão. Eu não deixarei faltar na tua mesa. Você terá em abundância. Então é muito bom a gente entender o que eu quero de Deus. Tem gente que vem para a igreja para receber milagre. É ruim não, o milagre beneficia. Mas se você não entende para onde ele está apontando, você está perdendo uma grande chance de poder celebrar coisas maiores que Deus quer fazer na tua vida. Não busque só o pão que Jesus pode te dar. Busque o pão da vida, que é o próprio Jesus. Então, Jesus vai sendo didático, ele ensina essas coisas, a gente vai aprendendo com aquilo que ele faz. E aí o texto fala que depois de fazer essa multiplicação, ele envia os seus discípulos à frente e ele vai orar. Ele se retira e fica sozinho orando. Jesus permite que eles tenham uma vantagem na ida, mas no meio da madrugada Jesus alcança eles. Eles iniciam a jornada antes de Jesus. Eles saem com vantagem, eles têm uma partida antecipada. Porém, Jesus alcança eles, mesmo saindo horas depois. Enquanto eles remavam, Jesus orava. Enquanto eles se esforçavam, Jesus orava. Enquanto eles suavam, Jesus orava. Eles começaram antes, mas não terminaram antes. Não é porque outras pessoas começam antes de você que vão terminar antes de você. Veja, Jesus está fazendo algo em privado que ninguém está vendo. Jesus está se sacrificando no secreto e ninguém vê. Daí quando ele aparece andando sobre as águas, Pedro olha para ele e fala: eu quero fazer a mesma coisa que tu faz. Aí o que Jesus fala? Pode vir. E Pedro começa a andar, mas logo depois ele afunda. Pedro quer fazer no público o que Jesus está fazendo, sem ele fazer no privado o que Jesus fez.
Ele quer ter o resultado de um sacrifício que Jesus tem e que é visível para todos, mas ele não teve o sacrifício que Jesus precisou ter para poder andar sobre as águas. Toda vez que eu quero me aproveitar ou fazer e ter o mesmo desempenho que o outro tem, sem entender o sacrifício que ele fez, eu vou afundar. Nós precisamos entender que existem coisas que nós vamos alcançar na nossa vida, não pelo desempenho que as pessoas veem a gente fazendo em público, mas por aquilo que ninguém viu a gente fazendo no privado, no secreto. Jesus faz no privado, e porque ele busca a Deus no privado, ele alcança eles no meio. Pode sair na minha frente, pode ir antes de mim, porque tem gente que tem mais seguidor que você, tem gente que tem um salário melhor do que você, tem gente que começou antes que você, tem gente que prosperou antes de você, enquanto você estava buscando a Deus, enquanto você estava se separando a Deus, e você fala: como é que pode, Senhor? Eu te busco. Como é que pode, Senhor? Eu me separo. Como é que pode? Eu me sacrifico diante de ti, e as pessoas que não estão nem aí contigo estão na minha frente. Fica tranquilo, quando chegar a tempestade, só sobrevive quem anda sobre as águas. Você está vendo o agora, mas tempestades virão, e só anda em tempestade quem se sacrifica no secreto, quem busca a Deus no secreto. Então nós temos que entender que por mais que pessoas acelerem na nossa frente, vai chegar a tempestade, e se a gente não se sacrifica, nós vamos afundar. Só avança na tempestade, só anda nas águas quem se sacrifica no secreto. Só tem estabilidade no meio do caos quem se sacrifica no secreto. Só pisa na água quem se ajoelha na terra. É joelho no pó que te capacita a andar sobre o H2O. É quando eu me separo diante de Deus e Deus fala: eu vou te dar resultados que ninguém teve. Eu estou vendo o teu sacrifício, eu estou vendo a tua separação. Pode até as pessoas estarem na tua frente, pode até as pessoas irem mais além de você, mas eu vou te fazer alcançar e ter resultados que eles não tiveram. Eles estão se esforçando com o braço e tu está me buscando, então eu vou te dar resultados mais rápidos. No meio da tempestade, no meio do mar, Jesus vem andando sobre as águas. Eles começaram antes, eles tiveram vantagem, saíram horas antes, estavam se esforçando, estavam remando, e Jesus vem andando, porque quando você busca a Deus no secreto, o que as pessoas se esforçam muito remando, Deus te faz chegar andando. Tem alguém que está ouvindo essa palavra? Eu estou ministrando para alguém aqui essa noite. Tem algum pentecostal aqui hoje? Então, oração acelera os meus resultados. Essa não é a única vez que a gente vê isso, não. Toda noite a palavra de Deus fala: antes do sol raiar, Jesus ia para um canto, ia para um monte, ia para um local separado para orar. Foi numa dessas que os discípulos perceberam a oração e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Como é que é esse negócio que tu faz no secreto? Porque os discípulos entendem e veem Jesus fazendo coisas no meio do mercado, nas casas, na sinagoga, no deserto. Ele vê como Jesus faz as coisas de maneira simples, de maneira rápida. Então Jesus, para expulsar um demônio, é só abrir a boca. Então Jesus, para multiplicar pão, é só agradecer. Então Jesus, para ressuscitar o morto, só fala assim: sai para fora, acorda, levanta. Ele não perde tempo com as coisas da terra, mas quando ele está orando e ministrando ao Pai, ele fica horas. E eles querem saber por que isso acontece. Lembra no Monte da Transfiguração? Glória no topo do monte. Tempo, quando eles descem, um pai vem procurar Jesus e fala: olha, meu filho está endemoniado e teus discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus fala: meu Deus, até quando eu preciso estar entre vocês? Que racinha incrédula e perversa, como é que vocês não aprenderam ainda? Ei, sai. Jesus estala o dedo, Jesus fala uma palavra e o demônio sai. Ou seja, os discípulos deviam ter 5 minutos, 10 minutos, sai em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, eles pegam em nome de Jesus, vem para cá, vai. Eles falam e não conseguem expulsar. E eles perguntam: Senhor, como é que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus vai falar: por causa das disciplinas espirituais. Tem coisas que só acontecem quando vocês jejuam e oram. Então entende, Jesus expulsava demônio rápido, Jesus fazia cura rápida, Jesus multiplicava comida rápido, mas na hora de orar ele demorava. Quem investe tempo com Deus não perde tempo com os homens. Quem ministra ao Senhor não perde tempo aqui na terra. Você está entendendo? Então às vezes, para a gente ter resultados acelerados na terra, a gente tem que investir mais tempo com Deus. Quem investe tempo com Deus não perde tempo com coisas aqui na terra. E hoje talvez o Senhor está ministrando no teu coração: me busca mais.
Eu te quero mais na minha presença. Sabe por que algumas coisas estão travadas na tua vida? Porque você precisa investir mais tempo aqui comigo. Eu não sei, acho que foi o pastor Pado, ele falou há algum tempo atrás uma frase de um pregador que ele falava assim, se eu não investir, gastar 3 horas de oração no meu dia, eu não tenho tempo para resolver as coisas que eu preciso resolver. Não parece um contrassenso? Ele fala assim, se eu não buscar Deus 1, 2, 3 horas, eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu acho que foi o pastor Paulo que mencionou uma vez no almoço, se eu não investir todo dia 3 horas de oração, não sobra tempo para eu resolver as coisas. Porque que ele imagina, se eu invisto tempo com Deus, eu não perco tempo com os homens. Se eu não invisto tempo com Deus, eu demoro muito para resolver as coisas banais do dia a dia. Comece a investir mais tempo com Deus em oração e buscar mais a sabedoria de Deus, que você vai ver as coisas que você demorava para resolver, vão se resolver com muita mais facilidade. Quem investe tempo com Deus não perde tempo com os homens. Ou seja, tem lugares que outras pessoas tiveram que remar muito para chegar. Tiveram que se esforçar muito para chegar naquele patamar, enquanto você estava buscando a Deus, enquanto você estava se preparando. Mas quem se dedica e busca a Deus, Deus fará você alcançar o mesmo patamar muito mais rápido, sem você precisar ter tanto esforço humano. Eu não estou falando que é preguiça, é só você inverter onde você empenha o seu tempo e o seu esforço. Se você empenhar o esforço e o tempo para Deus, você resolve mais rápido as coisas com os homens. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu não estou remando mais sozinho. Quando eu faço isso, tem alguém que vai na minha frente. Tem alguém que me permite chegar andando onde os outros só conseguem se esforçando e remando. Existem tempestades que só sobrevivem, que só vencem, que você só vai transpor quando você aprender a buscar a Deus, para que Ele possa te fazer andar sobre as águas. Então aquilo que muitos se matam remando, você vai chegar desfilando, você vai chegar andando, você vai chegar muito mais rápido. A oração acelera os meus resultados. Aí tem gente que vai falar, mas pastor, mas para mim está demorando esse resultado. Por que para mim tudo é mais difícil? A gente tem essa tendência às vezes na igreja, né, de ficar reclamando. Por que para a gente é tudo mais... Não está demorando não. Processos. Deus não quer que você afunde no meio do caminho. Se você não tiver esse preparo prévio, esse tempo prévio, quando chegar no meio da tempestade, você vai afundar. Quer ver? Tem alguém que trabalha na Embraer aqui? Eu já trabalho na Embraer, levanta a mão. O pessoal da aviação, tem alguém? Tem outro, várias pessoas aqui. Eles sabem muito bem, a gente está numa cidade de aviação. O meu pai já foi um aviador, já pilotou avião também. Eu lembro uma vez que a gente estava aqui em São José, e tinha um avião gigantesco, eu não sei o nome dos aviões, eu sou ruim nessas coisas. Meu pai falou, olha esse avião, olha o tamanho desse avião. Olha, vai pousar aqui, ele vai pousar aqui porque aqui a pista é longa e boa. Esse tipo de avião, esse tipo de aeronave, de equipamento, não pousa em qualquer pista. Eu perguntei, por que não? Porque ele só pousa em pista longa e espessa, grossa. Porque se a pista não for tão grossa, quando ele pousar, ele afunda. Ele quebra, ele danifica a pista. Tem gente que já está entendendo isso. Existem coisas do céu que Deus quer colocar na tua vida. Existem coisas no céu que Deus quer fazer pousar na tua pista, na tua casa, na tua vida. Só que se você não gastar tempo para deixar a pista mais grossa, mais espessa, mais funda, quando Deus enviar, ao invés de você receber, vai te esmagar. Então fica tranquilo, está demorando não. Deus não quer que afunde coisas na tua vida. Deus está preparando a tua pista de pouso para você receber as bênçãos que Ele está fazendo pousar na tua vida. Avião grande só pousa em pista longa e grossa e espessa, e você quer resultados rápidos com essa pista fininha. Não, trabalha mais a pista. Pastor, como eu trabalho? Oração. A oração me faz aprofundar as coisas. Quando eu me aprofundo com Deus, eu não afundo no mar. Tem alguém que está recebendo esta palavra? Então às vezes quando a gente quer rápido resultado, sem ter trabalho prévio, a gente vai afundar. Fala para a pessoa do lado, Deus está trabalhando na tua pista de pouso. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está andando por sobre as águas. Os discípulos olham e pensam que é um fantasma. Então é um fantasma que está aparecendo aqui. Como é que pode? Homens que já estão andando há algum tempo com Jesus aqui. Aqui não é um iniciozinho do ministério, não. Pelo contrário, aqui já é a segunda situação registrada na Bíblia, fora outras, para mim houveram muitas, mas registrada na Bíblia, que envolve Jesus, os discípulos e o mar.
e uma tempestade. Na primeira, foi quando Jesus estava dentro do barco, dormindo. Eles acordam Jesus acalma o mar. E é interessante, você entende? São tempestades da vida que nos fazem crescer a fé. É quando a gente passa por tempestade que Deus engrossa a nossa pista, prepara o nosso ser. No primeiro evento que envolve Jesus e o barco e uma tempestade, Jesus está dormindo, eles acordam e Jesus acalma, fala: aquieta-te mar, para vento, e para o vento e aquieta o mar. E Jesus fala: vocês não têm fé nenhuma? Aí aqui é a segunda tempestade. Pedro vem andando sobre as águas e afunda. Jesus fala: homem de pouca fé. Opa, para quem não tinha fé nenhuma, pouca fé já é progresso. Na primeira tempestade não tinha fé. Na segunda, pouca fé. Na terceira, fé média. Na quarta, muita fé. Quantas tempestades você já está enfrentando ou já enfrentou na tua vida? É porque Deus está falando: eu quero crescer a tua fé. A cada tempestade que você passa, eu estou vendo um crescimento, eu estou vendo um aumento, eu estou vendo um progresso na tua fé. Mas quando eles viram inicialmente, falaram: é um fantasma. Para homens que já andavam com Jesus e não reconheciam Jesus. Talvez se precipitaram, nomearam coisas assim, sem pensar. Eles estão vendo, mas é um pouco o que acontece na nossa vida. E aqui eu estou mais falando, conversando hoje do que pregando, porque eu acho que esse é o Espírito, que é isso que o Espírito Santo está moldando e fazendo aqui na nossa vida. Porque existem situações na nossa vida que a gente fala fantasma, mas não é fantasma, é Jesus. Quantas vezes você passou por situações que você falou assim: é traição? Aí passou a tempestade e você falou: traição não, foi livramento. Quantas situações a gente já enfrentou na vida e falou assim: coração quebrado. Aí passou a tempestade, falou: não, é direcionamento de Deus. Deus sabe o que Ele tem de melhor para mim. Então muitas vezes a gente tem a tendência de chamar uma coisa no meio da tempestade. Depois que a tempestade passa, aquilo que a gente chamava de maldição, a gente passa a chamar de livramento. A gente não consegue ver muito bem no meio da tempestade. E esse foi o grande problema de Pedro. Para pensar. O texto vai falar que quando Pedro começa a andar, e eu ainda vou chegar lá, mas diz que ele, olhando o vento, começou a afundar. A fé dele se esvaiu quando ele olhou o vento. E a minha pergunta é: tem como olhar o vento? Quem já viu o vento antes? Você já viu o vento antes? A gente não consegue ver o vento. Então quando a Bíblia fala que ele viu o vento, não é que ele viu o vento, mas ele viu o efeito que o vento fazia. A gente começa a olhar ao nosso redor o estrago daquilo que as tempestades estão criando. E a gente tira o olho de Jesus. E a gente olha para os efeitos do vento, para os efeitos da economia, para os efeitos da pandemia, para os efeitos dos problemas sociais, para os efeitos da violência, para os efeitos econômicos. E quando a gente começa a olhar um monte de efeito, através de jornal, através de internet, através de tudo, a gente tem a tendência de perder a fé e tirar os olhos de Jesus. Ei, não tira os olhos de Jesus não. Esses efeitos não vão te atingir. Até porque ele falou, porque ele começou a ver o efeito. Mas aquilo que estava afetando tudo ao redor dele não estava afetando ele. Só começou a afetar quando ele olhou. Quando ele começou a dar mais atenção e foco para as notícias que estavam ao redor e não para aquilo que Jesus tinha dito para ele. Fique tranquilo. No momento que essa tempestade passar, você vai entender porque Deus permitiu você enfrentar e passar por ela. Aquilo que hoje você fala que é destruição, não é destruição não. Vai passar essa tempestade e você vai ter uma ilustração, você vai ter uma visão completa e correta daquilo que está acontecendo na sua vida. Não é fantasma, é Jesus. Senhor, se és tu me faz e ter andando contigo sobre as águas. Eu acho isso aqui extraordinário. Pedro é um cara de fé. Pastor, mas Jesus disse que ele tinha pouca fé. E os outros que nem fé tiveram para sair do barco? A gente tem a tendência de falar: entra na arca, entra no barco. Nessa noite Deus me trouxe para te falar: sai do barco, começa a pisar nas águas. Tenha coragem, não tenha medo. Se o Senhor te disse vem, vai. Porque foi essa a garantia que Jesus deu para Pedro. Falou assim: vem. Então você entende? Para Pedro, fé não é Jesus me tirar do problema, é Jesus me capacitar para fazer o que Ele faz. É diferente. A gente ora muito: Senhor, pega esse barco, acalma a tempestade. Ele não pediu para Jesus: Senhor, se é tu mesmo, acalma a tempestade. Não seria mais fácil ele pedir para Jesus resolver o problema ao redor? Mas o que ele está falando é: Senhor, chegou a minha vez.
Eu sei que tu tem poder, eu sei que tu podes, mas Senhor, me capacita para fazer aquilo que tu faz. Para mim isso é fé. Não é só a gente pedir para Deus intervir, mas Deus me capacita, porque eu quero ser a resposta para a minha geração, para a minha igreja, para a minha família. Então às vezes, tente aplicar isso que Pedro aplicou. Você está orando muito para Deus. Deus, intervém com meu esposo. Deus, dá um jeito nos meus filhos. Não, Senhor, me capacita para fazer isso. Me usa para fazer isso. Me usa, Senhor, para falar com os meus vizinhos. Me usa para resolver os problemas da cidade. Me usa no poder público. Me usa na minha empresa. Está na hora da gente parar um pouco de pedir para Deus fazer e começar a pedir para Deus nos capacitar a fazer. Me usa. Aí Jesus fala, vem. Jesus não dá garantias. Jesus não dá uma palavra de conforto. Jesus não diz o que vem depois. Sabe, eu acho interessante. Embora tenha sido Pedro que fez o questionamento para Jesus, quando Jesus vai responder, ele não responde pessoalmente. Ele não fala assim, vem Pedro. Não. Tem um grupo de pessoas e um deles levanta e fala, se és tu, me faz andar contigo. Ele fala, vem. Rapaz, eu sou dessa igreja, que quando levanta um profeta e fala, eu estou levantando alguém e vou dar uma chave na mão, eu não espero nem dizer o nome, eu já levanto e falo, eu recebo, Senhor, essa chave é minha. Eu não espero saber se é da Pedro, se é do João, se é da Nayane. Aconteceu isso aqui no último domingo, a gente estava numa santa ceia aqui, a irmã Adel, ela começou a profetizar. Quando eu senti que era do Senhor, eu não sei se o pessoal da sede estava aqui, eu estava no primeiro banco. O que eu fiz? Eu já levantei e fiz assim. Eu nem sabia se a profecia era para mim. Se Jesus fala vem e não fala que é para Pedro, o André Samuel Câmara vai andando na frente do Pedro. Eu não espero Deus nomear para quem é a palavra, eu já saio recebendo. Tem alguém que já está recebendo essa palavra? Seja um pouco mais ousado às vezes. Se o pastor na tua igreja está pregando, não espera ele falar para quem é, não. Às vezes ele não vai endereçar, não. Às vezes ele vai falar vem. Para quem é? Para quem tem a coragem de botar o pé para fora do barco e começar a andar sobre a palavra. Faz isso. Começa a ter coragem para receber, para dar glória. Seja o primeiro a dar glória a Deus lá na igreja da Regional Leste. Amanhã tem culto lá, não tem? Seja esse ousado. Quando o pastor falar, a paz do Senhor, levanta. Essa paz é minha, eu recebo essa paz. Eu não espero ele falar se é para as crianças, para os irmãos, é para mim. Eu quero tomar posse de todas as palavras que Jesus tem. Jesus fala, vem. Irmão, quem vem recebe. Quem pisa vai, mas para pisar tem que ter coragem. Então existem coisas que a gente só recebe pela coragem. Aleluia. Pastor, é com fé? Não, Pedro tinha fé, mas foi pouca, mas tinha. Se vocês tiverem fé, como de um grão de mostarda, não precisa ser muito grande não, pouca. Abre a boca e fala para esse monte, sai daqui e se joga lá, e assim será feito. A gente precisa de coragem. A nossa igreja está precisando de coragem. Oportunidade nós temos, nos falta coragem. Fala a verdade, o mesmo Pedro que pisa aqui, sobe na Porta Formosa e tem um homem que pede dinheiro. O que ele fala? Não tenho dinheiro não. Mas em nome de Jesus levanta e anda. Tem que ter fé? Tem que. Mas eu vou falar uma coisa, pense num cabra corajoso. Quando foi a última vez que você teve essa coragem? Quando foi? E eu estou provocando isso porque o Espírito Santo já me provocou e está provocando você também. Quantos cenários e situações já foram apresentados na tua vida que te deu vontade de falar isso? Aí você faz assim, e se não acontecer nada? Aí eu me queimo, né? Já passou por isso? Você já passou por isso. E você ficou provocado de orar por alguém, por um grande milagre. Você falou, Senhor, mas se não acontecer vai ficar feio para mim. Não vai acontecer mesmo não. Porque você não entendeu. Quando você é provocado pelo Espírito Santo para ter coragem, para orar por alguém em uma situação inusitada, e o seu questionamento é, e se não acontecer vai ficar feio para mim? Pronto, você já matou o que Deus queria fazer. Sabe por quê? Porque se você faz, fica feio para você, se der resultado, a glória é tua. Meu irmão, se o Espírito Santo falou para você falar, e se não levantar? Problema é de Deus. Que fica feio. Ué, se o Espírito Santo me instigou, eu vou. Eu não vou ficar também, levanta, né? Aquelas pessoas, levanta no funeral, levanta e anda, estou mandando. Não, vai com calma, mas Deus já me usou algumas vezes. Não me usou, mas falou comigo e eu não tive coragem. E hoje eu trago essa mensagem para vocês. Muito do que Deus vai fazer na nossa igreja não é por falta de fé e nem de oportunidade, é por falta de coragem.
Deus quer uma igreja corajosa para começar a falar para os paralíticos de hoje: levanta e anda. Para começar a ver as situações de hoje, e em vez de apenas orar para Deus fazer alguma coisa: Senhor, me usa, me capacita. Sou eu que vou andar, eu que vou sentar naquela cadeira, sou eu que vou levantar a minha voz. Eu que vou ser usado como uma voz profética para endereçar um problema na minha casa, na minha cidade, na minha família. Está na hora da gente ter essa atitude de Pedro: Senhor, nos capacita para fazer. Aleluia. Só que isso é para quem tem espírito de coragem. Deus não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de coragem, de amor e de moderação. Ou seja, essa minha coragem tem que ser trabalhada com moderação, não é de maneira louca, e com amor. Pedro andou porque ele era corajoso. Será que tem pessoas corajosas como Pedro aqui, que no primeiro vem e você vai? Não espera Deus falar: vem. Deus mandou ir? Vai. Deus mandou vender? Vende. Teve uma pessoa que ouviu uma ministração minha. Ela era, acho que do Pará, do Amazonas, interior do Amazonas. Pastor, eu vi uma ministração sua. Eu estou provocando porque eu preciso me mudar para São Paulo, que tem oportunidades, e Deus tem falado São Paulo, não sei o quê, e eu vi a ministração, não sei o quê. E eu estou orando com o Senhor agora: o que eu preciso fazer? Falei: o que Deus mandou você falar? Mandou eu ir. Então vai. Pastor, o que será de mim? Não sei. Se Deus mandou ir, Ele vai te dar as condições. Não é isso? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Vou para onde? Não sei ainda não. Vai, eu vou te mostrar ainda. Vai no caminho, mas vai. A palavra de Deus, quando Ele fala vem, é o bastante para você se levantar e ir. Deus vai te dar uma palavra para te provocar e te tirar do teu lugar. O que vai acontecer depois? Não sei, mas eu tenho certeza que se você obedecer à primeira voz de Deus, Ele vai colocar chão onde as pessoas se afogam. Você vai andar por cima daquilo que era para estar por cima de você. Deus vai fazer você fazer o que Ele faz. Aleluia. Eu acho que está na hora da gente ter uma igreja assim, provocar a igreja assim, a não pensar muito quando tem uma palavra claramente de Deus. Peça uma palavra de Deus. Eu fiz um casamento esse domingo de manhã, e a palavra que eu trouxe para eles foi uma palavra que todos os casamentos, todo pastor traz: bodas de Caná da Galileia. Faça o quê? Convide Jesus para o seu casamento. E é natural, e todo mundo, e eu acho talvez uma das palavras mais lindas e aplicáveis para um momento de casamento. Só que não para aí não para no convite. Ok, eu convido Jesus. O que acontece depois de eu convidar? Está faltando alguma coisa. Maria chega e fala: está faltando. Ei, vocês que estão trabalhando, vá com Jesus, façam tudo o que Ele disser. Quando você convida Jesus, Jesus vai te dizer algumas coisas. Você está preparado para obedecer? Essa que é a grande questão. Porque tem muita gente que tem Jesus no casamento, mas não obedece Jesus. E se você não obedece Jesus no casamento, Jesus está no casamento, foi convidado, se não tiver obediência, vai dar ruim do mesmo jeito. Ou não era o que aconteceu com Pedro, com Simão Pedro, Tiago, João, estavam pescando, Jesus joga para esse lado, dentro do barco, Simão, ele jogou, teve pesca, e o texto fala, estava afundando e rasgando as redes e afundando o barco. Jesus dentro do barco. Maior pesca da vida dele, maior resultado da sua história, e o barco está afundando. Pastor, posso ter o maior resultado? Jesus está no barco e afundar? Sim. Se você não entender o propósito pelo qual Deus está fazendo, aí Ele chama os barcos ao redor: pega peixe, Deus me abençoou, pega um pouco de peixe, porque se a bênção de Deus for retida só para mim, eu vou afundar. Deus me abençoou para eu dar peixe para você, para eu abençoar a minha igreja, para eu abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Convida Jesus, mas depois que Ele falar alguma coisa, obedece. Senhor, é tu? Me faz ter comigo. Ele fala: vem. Aí minha palavra é: o que você está fazendo com o que Deus já disse para você? O que você está fazendo? Porque vamos falar a verdade, as coisas só acontecem na nossa vida, não é porque Deus fala com a gente, é quando a gente obedece o que Deus manda fazer. Foi o que eu postei hoje de manhã, e isso está o dia inteiro no meu coração. Jesus vai falar assim: aquele que constrói a sua casa na rocha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a quem constrói uma casa na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, está construindo a sua casa na areia. Qual a diferença de um e de outro? Os dois ouviram, mas só um aplicou. Então, ouvir o que eu estou pregando não te abençoa. Pastor, que benção esse culto, tem que sair abençoado. Mentira, você não é abençoado pelo que eu prego, você é abençoado pelo que você aplica. Não é? Jesus lava os pés dos discípulos. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes.
A nossa bênção não está no ouvir a mensagem, está na aplicação da mensagem. O problema da igreja de hoje não é aquele problema inicial que falava assim: o meu povo ele perece por falta de conhecimento, ou seja, é a ignorância que acaba com o meu povo. Não se trata mais dessa igreja, me perdoe, você não é ignorante. O problema da nossa igreja em São José dos Campos não é falta de informação, mas é falta de aplicação. Vocês já sabem, porque vocês escutam, vocês vêm para a escola bíblica dominical. Você está nessa terça, Deus está falando contigo, mas a minha pergunta é: você vai construir na rocha ou na areia? Pastor, qual a diferença de um de outro? Quem aplica e quem não aplica. O problema não é a ignorância, o problema é o exercício. É quem tem coragem para fazer aquilo que ouviu. Qual é a palavra que Deus te deu? Está na hora de fazer. Qual é a palavra que Deus te deu? Está na hora de pisar. Qual é a palavra que Deus te deu? Se Ele disse, vem, vai. Vem. E às vezes quando Ele fala vem, eu nem espero Ele dizer para quem é. Eu já estou recebendo em nome de Jesus. Então, Deus quer nos dar os avanços que a gente nunca teve. Deus quer que a gente acelere em algumas áreas como nunca antes. Mas para isso, precisaremos investir tempo com Deus e ter coragem. Você quer que Deus realize algo na tua vida? Invista tempo com Deus. Você quer avanço na vida profissional? Invista tempo com Deus. Você quer avanço na vida emocional, casamento, relacionamento? Invista tempo com Deus. Moças que vão namorar ou estão casando, nunca se envolva com alguém que não se envolve com Deus. Fala a mesma coisa para os homens. Vai conhecer uma menina, saiu, ela é linda, ela é bonita, pastor, tem um bom papo, ok, mas ela é cheia do Espírito Santo, ela fala em línguas, senão cai fora. Não se envolva com alguém que não se envolve com Deus. Não se relacione com alguém que não se relaciona com o Espírito Santo. E vai requerer coragem sua para dizer não. Quer avançar? Esteja perto de pessoas que se envolvam, que busquem, que te provoquem. Eu tenho uma mulher que faz isso. Ontem eu tive uma conversa dura com ela. E ela tem cobrado algumas coisas. E uma dessas é, a gente precisa se envolver mais, porque as guerras estão crescendo. As tempestades não são iguais às que a gente tinha antes. A tempestade é maior. E só anda por cima dessa tempestade quem investe mais tempo com Deus. Posso provocar vocês? Tente entrar nesse desafio. Tente investir mais tempo com Deus. E quando eu digo investir em oração, cada um sabe como deve orar. Cada um tem um jeito. Lá minha mulher tem um cantinho de oração dela. Eu não oro do jeito que ela ora. Ela ora de um jeito só dela, num cantinho dela. Eu sou uma pessoa que ora correndo, andando, dirigindo. Eu sou uma pessoa que louva a Deus. Você entende? Salmo, e nós estamos estudando isso, são cânticos, são orações. Você pode orar cantando. Escolha uma forma que você se relaciona com Deus, mas faça. Invista tempo com Deus. Porque quando você investe tempo com Deus, você acelera diante dos homens. Você tem resultados mais rápidos diante dos homens. Quando Moisés morre, e aqui eu já estou terminando, pode subir aqui o louvor, toca bem baixinho para mim o teclado aí. Veja, Deus tem que escolher um próximo líder. E quando eu falo de desafio, não é necessariamente um desafio ruim, mas é algo desafiador que te provoca um frio na barriga. Uau, eu tenho que enfrentar algo que eu nunca enfrentei antes. Eu tenho que gerir, estar num posto, numa posição que eu nunca tive antes. Porque você entende? Josué não estava sucedendo um supervisor qualquer. Josué estava sucedendo Moisés, quem Deus usou para abrir um mar, para enviar praga, para trazer maná no meio do deserto, para tirar água no meio do deserto, para ter coluna de fogo, coluna de nuvem, para fazer voar codornas, para fazer milagres e maravilhas. Era esse tipo de líder. Você imagina o que é você suceder? Imagina o povo estando olhando, ok, o outro, o antecessor fez tudo aquilo, o que esse cara sabe fazer? Você imagina a dificuldade, o frio na barriga de um rapaz chamado Josué? Aí qual é a palavra que Deus tem? Ele chega com Josué e fala, Josué, meu servo Moisés é morto, assim como eu era com ele, eu serei contigo. Aí o que ele fala depois? Não temas, seja corajoso. Muito do que nós precisamos fazer hoje, para Deus efetivar na nossa vida, o que nós precisamos, não é fé, não é unção, não é mais instrução, é coragem. Coragem. Para pisar e sair do barco, coragem. Ah, mas Deus falou, é simples a gente olhar, então pisa, até para mim.
pisar num local que eu nunca pisei, andar em algo que eu sei que eu vou afundar, sem entender o que pode acontecer, porque Jesus não deu garantia, Jesus já deu uma palavra. A palavra de Deus já é a garantia. A palavra de Deus garante. Pastor, o que vai ser da manhã? Não sei. Né, meu amor? Quando é para soltar tudo, sair de coisas que te dão segurança no mundo, porque você quer acompanhar e servir um chamado que Deus te deu e começar do zero, meu irmão, tem que ter coragem. E não é do dia para a noite não, a gente sabe. De vez em quando, até aqui, a gente senta, conversa, faz decisões, dá um frio na barriga para tomar algumas decisões grandes que precisa tomar. Mas sabe o que a gente está precisando? De coragem. Só os corajosos, fiquem de pé, por favor. Tem alguém que recebeu essa palavra? Coragem. Eu tenho orado, falando, Deus, me dá coragem para fazer algumas coisas que precisam ser feitas. Me dá coragem para tomar passos que precisam ser tomados. Me dá coragem, Senhor, para liderar coisas que eu preciso liderar. Me dá coragem, Senhor, para seguir e obedecer palavras tuas, porque não é simples. As palavras de Deus não são palavras confortáveis, mas são seguras. Qual é o local mais seguro do mundo? É o centro da vontade de Deus. É o lugar mais seguro, mas eu vou falar para você, às vezes é o local mais desconfortável. Segurança e conforto não andam juntos. Então, se a gente quer seguir e quer estar seguro pela palavra, nós temos que estar dispostos a viver em ambientes desconfortáveis. Ou você acha que é confortável andar sobre uma tempestade? Não deve ser confortável. Ver tudo caindo, tudo sendo destruído ao teu redor e você está tranquilo, na paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Nem você às vezes vai se reconhecer quando você começar a obedecer às palavras de Deus. Por isso, nessa noite, Deus te trouxe aqui e colocou no meu coração, André, ministra sobre o meu povo. Coragem. Coragem para fazer, coragem para pisar, coragem para ir, coragem para falar com o pastor, coragem para tentar coisas novas, coragem para empreender, coragem para ir além. Está na hora de você ter coragem.